Muito bem, meus amigos, vamos continuar na nossa temática. Agora nós vamos falar sobre o princípio da liberdade de ofício ou profissão. O artigo 5º, inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perceba, o direito ao trabalho, o direito à profissão não é um direito absoluto. Por quê? Porque a lei pode estabelecer restrições. Vale destacar que o artigo 5º, inciso 13, é uma norma de eficácia contida naquela visão do professor José Afonso da Silva. Veja que a lei pode estabelecer condições para o exercício de profissões. Sabemos que existe a teoria dos limites dos limites. O que é isso? É possível que o legislador estabeleça limites, condições para o exercício da profissão. Porém, o limite não pode esvaziar e impedir totalmente o exercício do próprio direito. Por exemplo, para exercer a advocacia, o Supremo já entendeu que é constitucional a exigência do exame de ordem. Por exemplo, agora, porém, não seria razoável, né, exigir, por exemplo, um mestrado e um doutorado em outro país para que a pessoa pudesse exercer a advocacia. Isso seria uma exigência desproporcional, seria uma exigência que iria, na verdade, impedir o próprio exercício do direito. Então, nós temos, livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, porém, é possível que o Estado estabeleça condições. O Supremo entende que não é qualquer profissão que poderá ter condições estabelecidas por lei, somente aquelas que têm um potencial, né? Um potencial danoso ou ofensivo à integridade, à saúde ou algum bem assegurado constitucionalmente. Vamos fazer umas notinhas sobre isso? O que nós temos aqui? Liberdade de ofício ou profissão. Leitura obrigatória, artigo 5º, 13, para começar. A Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas diz que tem que atender às condições que a lei estabelecer. Então, o que nós temos aqui? Tem que atender, vou começar por aqui, às qualificações legais. Vale dizer, a lei pode estabelecer condições. Aqui é importante anotar o artigo 2216. Por que o 2216? Porque no 2216 você vai encontrar a competência privativa da União, competência privativa legislativa da União sobre o quê? Sobre condições. Nossa, tá difícil aqui, hein? Vamos lá. Condições para o exercício de profissões. Detalhe, quem é que pode estabelecer condições para o exercício de profissões? É a União. Então, por exemplo, alguns Estados-membros editaram lei sobre a profissão do motoboy, por exemplo. A União é que tem essa competência, então é inconstitucional isso feito no âmbito dos Estados. Detalhe, veja que o direito tem que obedecer a estas qualificações. Isso aqui é o que a doutrina chama de norma de eficácia, o quê? Contida. É uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque é restringível. É importante destacar que enquanto não houver a restrição, o direito está produzindo efeito igual à norma de eficácia plena. Então, o direito à profissão, o direito de profissão, o direito de ofício tem que atender às qualificações legais, lembrando que o legislador não pode estabelecer limites que impeçam totalmente o exercício do direito.
o exercício do direito. Isso é uma teoria, que é a teoria dos limites dos limites. Teoria dos limites dos limites. Vale dizer, para os limites, há limites. Legal. Então, há limites para os próprios limites. Questão importante. No recurso extraordinário 511.961, o Supremo deixou claro que a Constituição Federal não recepcionou. Se ela não recepcionou, é porque ela revogou. Não recepcionar, nós usamos esse termo para quê? Para dizer que uma norma editada anteriormente à Constituição, ela não se compatibiliza materialmente com a Constituição. Vale dizer, o conteúdo da norma não é compatível com a nova Constituição. Então ele disse, não recepção pela Carta de 88, do artigo 4º, inciso 5º, do decreto-lei tal, que exigia diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. No campo da profissão de jornalista, não há espaço para regulação estatal quanto às qualificações profissionais. O artigo 5º, 4º, 9º e 14 e o 220 não autorizam o controle por parte do Estado quanto ao acesso e ao exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle desse tipo que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade configura, ao fim e ao cabo, o quê? Controle prévio, que em verdade caracteriza censura prévia das liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pela Carta Federal. Então perceba aqui, o que o Supremo entendeu? Que o decreto-lei editado anteriormente à Constituição de 88 não foi recepcionado, porque ele entendeu que esse requisito prévio, ao final representava uma censura ao próprio exercício do direito, e aí o Supremo entendeu que esse decreto-lei não foi recepcionado, então ele foi revogado pela Carta de 88. Legal? Vamos lá, continua comigo. Liberdade de locomoção. Quando for fazer a revisão, a leitura principal, artigo 5º, inciso 15. A Constituição Federal diz que é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Vamos fazer alguns destaques aqui. Primeiro, em tempo de paz, em tempo de paz, vírgula, essa liberdade de locomoção, ela é ampla. Em tempo de paz, ela é ampla. Dizer que ela é ampla significa dizer que ela é para qualquer pessoa. Esse é o princípio da igualdade. Que qualquer pessoa, brasileiros, estrangeiros e até mesmo aquele que não é brasileiro nem estrangeiro, o apátrida. A liberdade de locomoção, ela tem um objeto. O objeto da liberdade de locomoção está previsto no próprio inciso 15 do artigo 5º. O objeto é o direito de ir, o direito de vir e o direito de permanecer. Veja duas questões importantes. Primeiro, na primeira parte, vimos que em tempo de paz é ampla. Ora, se não estivermos em tempo de paz, pode haver restrição. Isso é uma norma contida. Norma contida. Ou seja, pode ser restringida. Em tempo de paz é ampla para qualquer pessoa. Que princípio é esse? Princípio da igualdade. Legal. O que mais? É o direito, o objeto é o direito de ir, vir e permanecer. Questão que já foi cobrada em prova. Inclui os bens?
o direito à liberdade de locomoção inclui os bens. Está no finalzinho do artigo 5º, 15. Outra questão importante. O direito à liberdade de locomoção não é o quê? Absoluto. O direito à liberdade de locomoção, ele não é absoluto. Veja que quando você pega, por exemplo, o artigo 5º, inciso 61, primeiro ele traz uma garantia geral. Se a Constituição assegura a liberdade de locomoção, a garantia geral é a liberdade, ninguém será preso. Só que ele diz, exceto, por exemplo, se houver flagrante, delito, ou se houver uma ordem. Essa ordem, ela tem que ser uma ordem de autoridade judiciária competente, uma ordem judicial, escrita e motivada, fundamentada, porque a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. E ele diz, ressalvados crimes militares e as infrações propriamente militares definidas em lei. Então eu tenho que a regra é a liberdade. O direito não é absoluto. Se ele não é absoluto, é porque ele pode sofrer o quê? Pode sofrer restrições. Aqui, ó, se a gente pegar o artigo 302 do CPP, ele vai dizer o que é flagrante. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado cometendo a infração, acabando de cometê-la, é perseguido, ou encontrado com objetos que faça presumir seu autor. Alguma coisa nesse sentido. Continua comigo. Não é absoluta. Nós temos essa possibilidade de restrição e temos também, não podemos deixar de destacar, as restrições que podem ocorrer durante estado de defesa e estado de sítio. Ó. Estado de defesa e de sítio. Pode haver restrições ao direito. Se você pega o artigo 136, depois vale a pena dar uma olhada lá. Artigo 136, parágrafo 1º, inciso, na verdade, parágrafo 3º, inciso 1, e o artigo 139, inciso 1. 139, inciso 1. Então, a liberdade de locomoção, ela não é absoluta. Então, admite-se restrição. Lembrando que tem que ser uma restrição fundamentada. Veja que a liberdade de... Deixa eu voltar aqui. A liberdade de locomoção, ela possui uma garantia específica. Que está prevista no artigo 5º, inciso 68, que é o heróico habeas corpus, do qual falaremos um pouquinho mais à frente. Então aqui eu tenho essas informações todas que são relevantes. Continua comigo. Algumas normas importantes acerca da prisão, porque já que a liberdade ela não é absoluta, nós temos algumas questões sobre prisão. E aí, objetivamente, eu vou fazendo alguns destaques. O artigo 5º, tudo isso dentro do artigo 5º, beleza, meu amigo? Ó, tudo dentro do artigo 5º, fica atento. É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Isso aqui decorre da dignidade da pessoa humana. Decorre do artigo 1º, inciso 3, da dignidade da pessoa humana. Respeito à integridade não só física, mas também o quê? Moral. Né? A questão da tortura também psicológica, por exemplo. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da
amamentação. Veja aqui um tratamento diferenciado entre o preso do sexo masculino e o preso do sexo feminino. É claro que o masculino amamenta, mas ele poderia ficar com seu filho, mas aqui é só realmente para as presidiárias. O 61, nós já até citamos, ninguém será preso. Veja, essa é a regra geral. A regra é essa. Ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de quem? De autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Nesse finalzinho significa então que o cara poderá, por exemplo, ser detido num quartel, mesmo que não haja um flagrante nem uma ordem judicial. E aí é importante a gente destacar aqui o artigo 142, parágrafo 2º, né? Que trata das questões disciplinares. A prisão de qualquer pessoa, que ela diz lá, né, que não cabe habeas corpus contra a questão disciplinar. E aí depois a gente vai discutir isso na questão da legalidade na visão do Supremo. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados, me ajuda, em que prazo? Em 24 horas, em 48 horas, imediatamente ao juiz competente e à família do preso. Para quê que é comunicado imediatamente? Para que o juiz verifique, estava em flagrante delito? Havia uma ordem fundamentada e escrita de uma autoridade judiciária competente? Porque, veja, se não, olha o que nós temos aqui, O 565 diz assim, a prisão ilegal será também o quê? Imediatamente relaxada. A prisão ilegal é relaxada pela autoridade policial, pela autoridade judicial, perdão. Então, voltando aqui, deve-se comunicar imediatamente a quem? Ao juiz e à família, ou uma outra pessoa pelo preso indicada, e nós vimos que, se a prisão é ilegal, imediatamente também o juiz vai dar o habeas corpus de ofício, vai determinar a ordem de soltura. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Veja, aqui nós temos um importantíssimo direito decorrente do devido processo legal, que é o direito de não produzir provas contra si. Então o preso, ele tem direito de permanecer calado, e ele tem que ser informado desse direito. Veja, e o silêncio não vai ser aqui interpretado em seu desfavor, ou seja, não tem aqui a regra do quem cala consente, aqui não tem isso. Ele tem o direito de permanecer calado. Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal dá interpretação ampla para esse dispositivo. Veja, apesar de ele dizer o preso, o Supremo entende que aquele, por exemplo, que vai participar de uma CPI, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, como indiciado, ele também tem o direito de permanecer calado. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Em regra, a testemunha tão somente é que tem o direito de falar, que tem o dever de falar. Porém, se a testemunha vai falar algo que também a incrimina, o Supremo já tem decisão nesse sentido, entendendo que mesmo a testemunha, é claro que isso é excepcional, mas mesmo a testemunha se assegura o direito de permanecer calado sempre que o que ela for falar trouxer algum tipo de incriminação para si. Legal? Tudo bem? Continua comigo, vamos lá? Joga aqui. 64 diz assim, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Então, tanto a prisão quanto o interrogatório, o preso tem direito de identificação acerca de quem fez isso. E a 66 diz assim, o inciso 66, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui é importante a gente destacar, por exemplo, o artigo 5º, inciso 42 a 44. Por quê? O artigo 5º, incisos 42 a 44, tem o que o Supremo chama de mandados de criminalização dirigidos ao legislador. Como assim? No 42, nós temos o crime de racismo. Artigo 5º, inciso 42, a lei considerará crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, o racismo. Então, o racismo é crime na forma da lei, porque não há crime sem lei anterior que o defina. Se você pega o 43, ele diz
que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do terrorismo, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, os crimes hediondos. Veja, e no 44, crime inafiançável e imprescritível, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou regime democrático. Nesses tipos indicados nos incisos 42 a 44, eles têm algo de comum. Todos são inafiançáveis. Vale dizer, não se admite o arbítrio de fiança nem judicial, nem por autoridade policial. Veja bem, a questão é, uma questão que o Supremo discute é, se o crime é inafiançável, o cara então não vai pagar fiança para responder em liberdade. A pergunta é, o crime é inafiançável, mas admite-se a liberdade provisória sem fiança? O Supremo entende que sim. Há uma divergência entre as turmas do Supremo, mas há posicionamento do Supremo entendendo que o crime inafiançável admite liberdade provisória sem fiança. E onde o Supremo encontrou o fundamento? No artigo 5º, 66. Ele diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Isso precisa ser analisado pelo plenário do Supremo para que haja uma uniformização. Legal? Vamos continuar? Joga na tela comigo. Agora, vamos tratar de um tema também muito especial, muito importante, que é o tema relativo à prisão civil por dívida. O artigo 5º, 67 diz, não haverá prisão civil por dívida. Isso aqui é a regra. A regra é, não haverá prisão civil por dívida. Porém, a Constituição Federal, ela abre exceção. E ela diz, salvo a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Espera aí, então. O dispositivo ele pode ser dividido em duas partes. A regra e a exceção constitucional. A regra é o quê? É proibida a prisão civil por dívida. A exceção constitucional, veja, a exceção expressa. Nós temos dois casos. Nós temos a obrigação alimentícia e temos a questão do depositário infiel. Qualquer que seja a modalidade do depósito, aquele que guarda bem de terceiro e depois na hora de devolver não tem. Detalhe, a regra é proibida, porém na Constituição nós encontramos quantas exceções expressas? 2. Então essa é a leitura inicial. Porém, temos que ficar atento com a seguinte questão. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 25, súmula vinculante número 25, por meio da qual ele diz que é ilícita a prisão do depositário infiel. O Supremo não admite, vale destacar, que o STJ foi na mesma linha. O STJ editou uma súmula também, que é a súmula número 419. A STJ também tem a súmula número 309, que vai cuidar da questão do prazo. Essa súmula 309, ela vai ao encontro do artigo 733, parágrafo 1º do CPC. O que nos interessa? Se na minha prova pergunta, na Constituição eu tenho quantas exceções? 2. Mas na prática, quantas podem ser efetivamente aplicadas? Só a obrigação alimentícia. Tanto o Supremo quanto o STJ convergem para dizer que é ilícita a prisão do depositário infiel. Detalhe, qual foi a motivação para isso? Foi o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa
Rica. É um tratado internacional de direitos humanos. Segundo o Supremo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele tem no direito brasileiro hierarquia supralegal. Porque veja, a prisão por não pagamento de obrigação alimentícia está regulada em lei. A prisão do depositário infiel também regulado em lei. Só que o Pacto de São José da Costa Rica, ele simplesmente admite a prisão no caso de obrigação alimentícia, só nesse caso. E o Supremo entende que esse pacto tem eficácia intermediária, vale dizer, acima da lei, mas abaixo da Constituição. O que eu tenho? Ele está acima da lei, então a lei tem que obedecê-lo. Vamos lá. O Pacto de São José da Costa Rica prevê a prisão civil da obrigação alimentícia. A lei também. Então a lei está válida. A lei que regulamenta a prisão civil do depositário infiel, essa lei, na verdade, foi o quê? Foi revogada. Por quem? Pelo pacto, que tem eficácia acima da lei. Detalhe importante, fica atento. O pacto ele tem hierarquia intermediária, porque ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição. Ele não revogou a Constituição, como alguns já disseram por aí. O pacto não revogou a norma constitucional. O pacto tão somente fez que a legislação que regulamentava a prisão do depositário infiel, essa legislação deixou de produzir efeitos. Por quê? Porque o pacto está acima e ele proíbe. Agora, na Constituição continuam as duas previsões. Legal? Tudo bem? Vamos parar por aqui. Na próxima aula, continuamos.